Desde criança que eu tenho uma coisa com a arte, né? Que a arte me chamou a atenção. E eu comecei com alguns desenhos, mas assim, a minha paixão mesmo era a pintura. Mas eu achava que naquele momento que a pintura era uma coisa inacessível para mim, em termos de materiais, sabe? Eu achei que eu nunca ia ter condições de ter um material para pintar uma tela, por exemplo, né? Então eu fiquei com acesso ao material que eu tinha em casa, que eram os lápis de cor e papel. Então isso foi o que me deu as primeiras assim, noções de como expressar uma arte. A pintura ela é uma ferramenta que ela é muito especial, porque no meu caso ela permite materializar uma visão interna, sabe? Algo que está internamente, apesar de que é difícil às vezes conciliar a técnica com algo que a gente vê internamente, sabe? Então a pintura, no meu caso, ela é uma expressão da harmonia, da beleza desses mundos internos, que nos permite trazer uma essência disso para o plano que a gente vive. A arte que eu trabalho, né, no ramo da pintura, é uma arte que foi desenvolvida intuitivamente ao longo da vida, assim, eu nunca tive acesso a estudos, a professores e mestres. Foi algo que foi se desenvolvendo, por um desabrochar interno, algo, sabe? Eu sempre gostei de toda expressão da pintura, mas ao longo do tempo foi uma coisa particular com figuras humanas, né? A vida foi exigindo talvez um pouco essa temática, digamos assim, e aí eu fui aperfeiçoando isso. Mas internamente eu sempre tive muita admiração com os temas religiosos, sabe? Eu sempre gostei de trabalhar com esse tipo de temática, com uma expressão sublime, monástica, religiosa da vida, sabe? Bom, desde a primeira vez que eu vim aqui em Figueira e eu participei da Sagrada Semana, eu senti que em algum momento o meu trabalho, a pintura, poderia se manifestar de alguma forma. E isso se deu agora no final de 2018, quando a irmã Merissa, ela me procurou e me fez esse pedido de materializar essa representação da Via Crucis, com as 18 estações, conforme Maria passou numa transmissão em 2014. Então, a partir daí, eu me dei conta da responsabilidade que eu tinha e, a partir daí, internamente, eu comecei a me preparar por aquilo que eu viria a viver. Eu fiz, durante cerca de 20 dias, um estudo no livro de Ana Catarina Emmerich, onde ela traz relatos das visões, né, acerca do que Jesus passou na sua paixão. E esses 20 dias que antecederam o trabalho de pintura foram dias muito difíceis, porque eu me ingressei nos relatos e as noites foram terríveis, porque ela traz... Foi o momento em que Cristo foi pego no Monte das Oliveiras pelos romanos e foi conduzido aos tribunais de onde ele seria condenado à morte. E esse momento ele foi muito conturbado, e quando eu comecei a ler o livro e eu comecei a ingressar nesses detalhes, nessas visões de Emmerich, eu não conseguia dormir nesses dias, porque essas visões, elas me acompanharam e esses relatos me acompanharam, e as noites eram um tormento, porque eu dormia e era como se eu estivesse no meio daquela multidão,
onde conduzia o Cristo para cá, para lá, e era de Pilatos para Herodes, e voltava para Pilatos, e ficaram naquela dúvida, sabe, eterna. Quando eu estava diante desse trabalho, eu estava diante de uma situação que eu nunca tinha passado, que era de pintar uma obra sem ter feito um estudo, sem ter uma referência, sem saber como que vai ficar, sabe? E eu não tive tempo de planejar esse trabalho, de fazer um estudo de cada estação. Então, quando eu estive diante dessa situação, a primeira coisa que eu fiz, eu falei: Cristo, eu vou colocar esse trabalho nas suas mãos, porque você vai guiar, sabe? E eu não teria o domínio que eu sempre tive de processo, de todo o processo, de todo o passo a passo do trabalho. Então, quando eu me deparei com essa situação, eu coloquei nas mãos dele para que ele pudesse me guiar nisso. E isso foi uma situação que me exigiu despertar algo intuitivo, sabe? É como se o consciente esquerdo sempre regesse cada trabalho que eu fiz. Tem que ter domínio, tem que saber como que vai ficar e tal. E quando eu estive diante desse trabalho, eu não tive isso, eu não tive essa segurança. E aí eu tive que despertar algo intuitivo, consciente direito, e essa energia que guiasse o trabalho. Cada detalhe da Via Crucis, a construção de cada momento foi assim algo especial, mas teve alguns detalhes que foram uma vivência mais forte, né? E é o caso, por exemplo, da 12ª estação, que foi o momento em que Cristo morreu na cruz, e nessa estação Maria descreve que a sua consciência expirou. Eu senti que eu deveria expressar esse momento que a consciência dele deixa o corpo. Mas quando eu li aquilo, eu não sabia como que eu ia fazer isso tecnicamente, sabe? Como que tecnicamente eu ia expressar uma consciência sublime, uma consciência sutil, deixando um corpo. Mas eu confiei que no momento que eu chegasse a pintar essa estação, alguma coisa ia acontecer, alguma coisa ia me mostrar, alguma coisa ia se representar. E quando eu cheguei nessa estação, eu pintei tudo. E esse detalhe foi o último que eu fiz, porque eu ainda não sabia conscientemente como seria. E quando chegou o momento, eu só peguei o pincel e olhei para essa parte elevada de Cristo e falei: agora é o momento que a consciência dele tem que expirar. E aí era como se o pincel seguisse o caminho que ele precisava para fazer essa representação. E uma coisa que foi marcante, a representação dessa Via Crucis, foi a presença de Maria nas estações e como que foi a manifestação de profundidade, de maternidade dela, sabe? Em cada momento, de acompanhar aquilo com muito amor, apesar de todo o sofrimento e toda a dor. E a primeira cena a primeira estação em que ela se manifesta foi a 4ª estação, que foi uma representação muito, muito especial, e foi um momento muito forte, que foi o momento em que ela encontra o seu filho no meio do cortejo, e isso foi algo único, a expressão desse abraço maternal. E eu fiquei, quando eu me deparei com essa estação, eu fiquei me refletindo e me perguntando como que eu poderia fazer esse momento, esse abraço tão sublime, sabe? E de dois seres que estavam em movimento, e eles precisavam se encontrar e expressar o amor ali. E ficou claro durante a pintura dessa estação
que esse abraço Maria o banhou de um amor profundo que aumentou ele de força para que ele pudesse continuar a via dolorosa que havia sido esperado ele pela frente. Bom, digamos que o processo de criação dessa obra, a maior parte do tempo era como se eu estivesse em êxtase, sabe? Eu estivesse em outro plano. E tanto que eu tinha que fazer um exercício para que, às vezes, eu voltava à consciência e percebia que eu precisava também de estar atento na questão do manuseio dos materiais, o processo de pegar a tinta e colocar na tela e pensar cada detalhe, de pensar, por exemplo, a transição de cada cena, a transição do tempo, do sol, do dia que ficou nublado. Então isso sim foi um exercício. Foi importante a questão de usar essa consciência para também reger essa parte técnica e poder manter a harmonia do trabalho em cada detalhe que eu construía, sabe? O contato com cada mistério deste, mesmo que são mistérios, mas a partir do momento que eles permeiam os níveis mais internos do nosso ser, algo se transforma, algo muda, mesmo que isso não chegue à nossa consciência, mas o que chega no coração é um profundo ensinamento de amor, de humildade e de entrega.